hoje deixar uma breve reflexão, uma palavra bem simples aí, com o título O Toque que Cura, mas também poderia ser o toque que restaura, ou poderia ser o toque que liberta. Amém? O texto que nós acompanhamos aqui como base fala sobre a cura de um homem leproso. Nós não sabemos o nome deste homem. Mateus, Lucas também fala sobre essa cura, mas nenhum deles revela o nome deste homem. Agora, para entendermos melhor o texto, precisamos voltar no contexto histórico desta doença chamada lepra, porque na época de Jesus, nesta época, a lepra era uma doença incurável e também contagiosa, né? E por conta disso, geralmente naquela época, os leprosos, eles viviam aglomerados ou nas montanhas, cavernas, ou ainda nos leprosários. E é interessante porque, segundo a lei de Moisés, se um leproso se encontrasse com alguém sadio, com alguém com saúde, ele teria que gritar: leproso, leproso, ou melhor dizendo, né, pelo texto bíblico, imundo, imundo. Muito obrigado, Anderson. Isso está lá em Levítico 13:45, e diz o texto lá também de Levítico 13:45 que eles tinham que rasgar as suas vestes, né? Então, você imagina a situação de uma pessoa que contraía lepra naquela época, uma situação, além de ser dolorosa, humilhante. Talvez este seja o nome, né? A pessoa, se não bastasse a dor, ela vivia ali num estado de humilhação. Agora, quando a gente dá uma olhadinha na tipologia bíblica, a lepra é também um símbolo, um tipo de pecado. É um tipo de pecado, porque você vê pelos relatos bíblicos, por exemplo, uma pessoa que ela está, no caso desse leproso, doente com a lepra, então ele está com o teu corpo doente. Mas uma pessoa que está num estado de pecado, ele também está com uma lepra, que eu costumo dizer que é muito pior, que é uma lepra no espírito. Ele precisa de cura. Agora, a grande verdade é que, embora Jesus, ele operou essa cura, provavelmente este era um homem judeu, fazia parte ali da linhagem talvez de Abraão, mas ele estava leproso. E dentro da igreja hoje existem muitas pessoas que inclusive já confessaram Jesus, são descendentes de Abraão por meio de Jesus pela fé, mas estão leprosas. Algumas leprosas fisicamente falando, literalmente falando no teu corpo. Outras estão leprosas, como eu disse, no espírito. Pecado que não consegue vencer, o pecado está impregnado na alma, no espírito. E quantas pessoas também dentro da igreja estão com a alma leprosa, mágoa, ódio, muitas vezes depressão, ressentimento, e não consegue se limpar desta lepra. Mas eu tenho boas novas para você. Assim como Jesus passou pela vida desse leproso, nesta noite Jesus ele vai passar nesse lugar, amém? E para limpar as nossas lepras. E olha, com todo carinho, muitos de nós, meu irmão, precisamos dessa limpeza, deste toque. E eu quero aqui meditar com vocês nesta passagem 3 passos que este leproso ele deu para receber esse toque de Jesus, para receber esse toque de Jesus, para ficar limpo da lepra. 3 passos que a gente vê aqui no texto que nós lemos. O primeiro passo que ele deu foi olha só, aproximar de Jesus, porque nós lemos no versículo 40, na parte A, aproximou-se dele, né, de Jesus, um leproso. Presta atenção, aqui começa o caminho para receber o toque de Jesus. Você precisa se aproximar dele, eu preciso me aproximar dele. E gente, não é se aproximar apenas de uma igreja, não é apenas se aproximar de uma religião.
eu era irreligioso, mas agora eu sou religioso. Não, se aproximar de Jesus, porque quando uma pessoa se aproxima de Jesus, ela está dando o primeiro passo para receber o toque da cura, o toque do milagre, o toque da libertação, o toque da restauração. Agora, o diabo tem enganado muita gente, porque muitas vezes o diabo ele diz para a pessoa: você é um pecador, uma pecadora, você não pode se aproximar de Jesus. Então você já deve ter tido essa experiência de convidar alguém da sua família, uma pessoa querida, falar: meu querido, vamos para a igreja, vamos se aproximar de Jesus. Imagina, eu não sou digno, eu sou um pecador. Mas as boas novas é que Jesus, ele veio exclusivamente para os leprosos, para os pecadores. Porque o próprio Jesus, em Mateus 9:12, ele disse, mas Jesus, olha só, ouvindo disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os leprosos, porque talvez você entrou por aquela porta, meu irmão, minha irmã, e o teu contexto de vida não é muito legal, você tem algumas lepras que precisam ser tratadas, e talvez você tenha até mesmo vivido debaixo de uma condenação, de uma culpa, mas Jesus está dizendo para você nesta noite: eu vim para te tocar, eu vim para te limpar, eu vim para te restaurar. Porque a promessa é, Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu quero aliviar vocês. E Ele quer mesmo. João 6:37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu rejeito. O que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Então, se hoje você está precisando de um toque de Jesus em alguma área da tua vida, alguma lepra que você precisa que Jesus tire da sua vida, meu irmão, não deixe o diabo te enganar, dizer para você: você não merece, você não é digno. Você se posiciona e fala assim: diabo, de fato você é o pai da mentira, mas você tem razão, porque eu não sou digno mesmo, eu não sou merecedor, mas não é pela minha justiça, não é pela minha santidade, é pelo sangue de Jesus que eu tomo posse do toque do Todo-Poderoso na minha vida. Há um texto que eu amo demais, Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18. Vinde, pois, olha só, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. E o que você precisa, o que eu preciso? Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus fisicamente falando perto, mas não se aproximavam como este leproso se aproximou, porque este foi o primeiro passo que ele deu para receber o toque de Jesus. Ele se aproximou. Você nunca vai receber o toque de Jesus na tua vida, independentemente da área que você precisa, se você não decidir se aproximar de Jesus. Talvez você tenha que vencer o pecado, vencer a condenação, vencer a culpa, mas acreditar: Jesus quer tocar você, Ele quer tirar a tua lepra. E um segundo passo que esse leproso ele deu, no versículo 1 diz que ele, olha, rogou-lhe de joelhos. Ele rogou-lhe de joelhos. Mateus, ele também narra essa passagem, e ele diz lá no versículo 2, que veio um leproso e adorou. Então olha só, presta atenção, a aproximação é só o começo do processo, do toque, da cura, da libertação, do milagre. O segundo passo é o quebrantamento, é a adoração. E gente, como Jesus tem falado conosco como igreja local em relação a isto. Eu recentemente, acho que foi domingo retrasado, eu falei sobre Jairo, que assim como esse leproso, foi o que atraiu Jesus, a adoração de Jairo. Ele se prostrou, ele se adorou, e está aqui nós de novo, novamente, estamos aqui sendo ministrados por esse passo importantíssimo que nós precisamos dar, sabe,
para recebermos o toque de Jesus. Quebrantamento, quebrantamento, adoração. E se você for buscar o sinônimo da palavra adorar, você vai encontrar amar, estimar, louvar, cultuar, reverenciar. Agora, é importante, gente, presta atenção. Deus, é claro, Ele não é narcisista, né? Ele não está ali implorando a nossa adoração, a admiração. Por favor, é incrível, mas nem Deus pede adoração nossa. Quem pede adoração é o diabo, que pediu lá para Jesus, não é verdade? Em Mateus, Lucas capítulo 4, Mateus 4, se você me adorar. Agora, o que Deus espera é que nós entendamos que adorar, reverenciar, se prostrar, se quebrantar, é um ato de nós reconhecermos: Tu és o Senhor, eu creio que Tu és o Todo-Poderoso, e que sem Ti eu não posso fazer nada. Porque não imagina você um Deus que está lá olhando para os seus filhos, falando: você tem que me adorar. Vocês têm que me adorar, vocês têm que me adorar. Imagina. Na verdade, Ele espera a nossa adoração voluntária, que realmente nós dobremos os nossos joelhos, para confessarmos que Ele é Senhor, absoluto, soberano, altíssimo, eterno. Ele é digno do nosso louvor. Porque Pedro, ele escreve: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a teu tempo Ele vos exalte. Nós adoramos, o Senhor nos exalta. Você se prostra, o Senhor se levanta. Isso tem que ser voluntário. É por isso que você lê no Salmo de número 51, versículo 17, na parte B: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Nós nunca lemos na Bíblia alguém que chegou humildemente diante de Jesus, por mais pecador que seja, Jesus, ele rejeitando a adoração, o quebrantamento. Mesmo Jesus contando aquela parábola para nós, do publicano e do religioso, né, que subiu ao templo para orar, e o religioso lá, o fariseu, batia no peito e dizia: eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano, esse pecador, nem como os demais pecadores. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por dia. E diz a parábola contada por Jesus e narrada por Lucas, que o publicano, ele nem queria olhar para cima, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: este subiu justificado, porque aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Mas quem se humilha? E essa foi a atitude desse leproso. Primeiro, ele nem poderia se aproximar de Jesus, ele era um leproso. Ele nem poderia, mas ele foi ali, mas humildemente ele se prostrou. Ele fez algo, como a gente falou também sobre Jairo, que talvez uma multidão que estava ali, eles não fizeram. Foi se prostrar, foi reconhecer: Jesus, Tu és Senhor. Em Hebreus 11, no versículo 6, a parte B está escrito: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu disse aqui domingo: a presença é maior do que o milagre. Está escrito aqui que Deus presenteia, Deus galardoa quem? Quem busca Ele. Não é só a bênção. Você está de parabéns por ter trazido foto, água, objeto. Isso fala muito sobre a tua fé. Maravilha, maravilha. E você tem que fazer isso mesmo. Agora, o que mais nós precisamos buscar é a presença dEle. Se quebrantar e falar: Senhor, eu preciso do Senhor em tudo e para tudo. Como o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E olha, eu digo, Deus tem falado muito ao nosso coração sobre essa questão de quebrantamento, como ministério local. E eu tenho visto algumas pessoas vivendo tempos incríveis aqui, conquistas, milagres, gente testemunhando pelo amanhecer com Deus aqui. Eu não vou falar o casal porque eu não tenho autorização, mas ele falou que vai escrever o testemunho. Começou a vir orar pela manhã, se quebrantar, falou: pastor, é incrível o que Deus está fazendo na minha vida, e não é pelo que Ele tem me dado, mas é pelo estado, por aquilo que Ele tem feito. Quebrantamento. Quando você começa a se quebrantar diante de Jesus, se prostrar, meu irmão, as lepras vão caindo por terra, porque Ele vai te tocando. Ele vai te tocando. Agora, a gente leu no versículo 40, na parte C, esse leproso dizendo assim para Jesus: se quiserdes, bem podes purificar-me. Agora, veja bem, você imagina aquele leproso olhando para Jesus com aqueles olhos,
de dor, de sofrimento, de humilhação, roupas rasgadas. Talvez as pessoas olhando atravessado, falando: rapaz, o que você está fazendo aqui? Seu lugar é lá no leprosário, na caverna, na montanha. E ele falando: Jesus, eu estou aqui me humilhando, porque eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode me tocar, o Senhor pode tirar a lepra. E eu quero dizer para você que nesta noite Jesus está aqui também para te tocar. Ele está aqui para tirar a tua lepra, seja qual for a área da sua vida. Talvez a tua lepra é um vício, talvez a tua lepra, como eu disse, é uma enfermidade física, é uma depressão, é uma mágoa, é um ódio, sabe? Talvez a tua lepra não é nem no teu corpo, nem nas tuas emoções. Você precisa de uma cura na tua família, no teu casamento, que está, talvez aí, você está passando um tempo difícil, uma tribulação, mas Jesus está aqui, e eu vou te ensinar o caminho mais curto: quebrantamento. É o passo que encurta o milagre na sua vida, meu irmão. Aprenda a ser uma pessoa quebrantada. Eu disse domingo retrasado e vou repetir hoje: qual a última vez que você se prostrou diante de Jesus? Que você dobrou os teus joelhos para falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Qual foi a última vez que você veio num altar como esse derramar a tua alma, como Ana, ela fez, e tantos outros personagens? O próprio Jesus, como homem, ele se prostrou. E eu repito, não que Deus precise da nossa adoração, ou que Ele espere a nossa adoração, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira voluntária, reconhecendo: nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti. E um terceiro passo, depois de se aproximar, depois dele adorar, agora a Bíblia fala que o terceiro passo é esperar pelo toque do Senhor. Por quê? Esse terceiro passo, ele é importante. Nós lemos no versículo 41, pode colocar para mim por gentileza, novamente, o versículo 41, amém? Não está aí? Tudo bem. O versículo 41, Jesus profundamente, obrigado, viu? Jesus profundamente compadecido, olha só, o que ele fez? Estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Agora você imagina esse leproso dizendo assim para Jesus: Senhor, se queres, o Senhor pode me limpar, me purificar. E Jesus olha com aqueles olhos de amor e fala: eu quero, seja limpo. Imagina você aqui dizendo para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar o meu casamento, o Senhor pode mudar a minha história financeira, o Senhor pode mudar esse quadro da minha vida, essa depressão, o Senhor... E Jesus dizendo: eu não só quero, eu não só posso, mas eu quero fazer isso. Porque esse Jesus que curou o leproso é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, e Ele quer. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus quer te tocar nesta noite. É por isso que eu disse que era uma palavra tão simples, mas Jesus quer tocar. Agora, algo que a gente tem que entender é que o toque de Jesus nem sempre a gente recebe quando a gente aproxima dele. Porque muitos cristãos desistem de caminhar com Jesus porque não entendem isto. Ah, pastor, eu fui num culto, eu fui em 2 cultos, mas não resolveu nada, sabe? Eu me quebrantei, eu quis me aproximar de Jesus, mas eu não recebi nada. Porque hoje a gente está vivendo esse tempo também, né? Que a pessoa fica aí fora, com todo o respeito, viu, meu irmão? Com todo o respeito, mas a pessoa passa 30 anos longe de Deus. Aí ela vem porque extrema necessidade, se quebranta, e ela quer que Deus mude a vida dela em 1 minuto. Ou então a pessoa se afasta de Jesus, faz um monte de coisa errada e acha que Deus tem obrigação de mudar a vida dela num minuto. E o processo continua o mesmo. Você se aproxima, você se prostra, você adora, só que você precisa esperar o toque do Senhor. Neste caso, nós lemos, o toque foi imediato, porque o Mateus ele narra lá no capítulo 8, no versículo 3, dizendo: Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, nele disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aqui em Marcos 1 nós lemos que foi no mesmo instante. Agora olha aqui para mim, você se aproxima de Jesus, você se prostra, você se rende. Agora o toque ele pode ser imediato,
porque você já deve conhecer alguém, ou você conheceu alguém, ou conhece alguém, que talvez entrou numa igreja como essa pela primeira vez, e foi agraciado, foi tocado, o coração foi quebrantado, foi salvo, foi curado, recebeu um milagre. Você fala: meu, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu não recebi. O cara entrou pela primeira vez, foi imediato o toque. Mas olha aqui para mim, nem sempre é assim, porque por vezes também o toque, ele pode ser a médio prazo. Não é porque você se aproximou de Jesus, você chorou, se quebrantou, adorou, que Ele sempre vai te tocar imediatamente. A gente falou aqui domingo retrasado, né, sobre a história de Jairo, da filha dele, e aquela menina precisava de um toque imediato de Jesus, conforme nós falamos, né? Socorre, apressa-te a me socorrer. E lá aqui em Marcos 5, 23 está escrito que Jairo diz para Jesus: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos. Ou seja, a menina precisava de um milagre urgente, como nós pregamos aqui domingo passado, mas apareceu a mulher com fluxo de sangue, e o milagre não foi na hora. Jesus teve que parar para atender aquela mulher, e o resultado dessa parada foi que a menina, aconteceu o quê? Morreu. Nós acompanhamos o texto, você que estava presente aqui semana retrasada. E às vezes é assim, porque nós achamos que Jesus está esperando, ou Ele está demorando com o nosso milagre. Jesus, Ele não demora, Jesus, Ele não atrasa, Jesus, Ele tem um tempo perfeito para tocar a sua vida. E como nós aprendemos domingo retrasado, quando a gente acha que Jesus atrasou, a filha de Jairo morreu. Alguém chegou para Jesus, quando a mulher ainda estava falando com ele, e disse: não incomodes, mas o mestre não tem jeito para a sua filha, ela morreu. E aí Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, crê somente, não temas, crê somente. E é o que Deus está falando para você. Porque talvez você está me ouvindo e você falou: pastor, eu já dei esses passos, e de coração, eu me aproximei mesmo dele, eu estou buscando a presença dele. Não é nem só o milagre, é a presença. Eu tenho buscado quebrantar o meu coração na presença dele, mas o milagre não chegou. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa noite: mas vai chegar, porque Jesus não atrasa. Isso, aplauda o Senhor. Ele não atrasa, Ele não atrasa. Só que também, por vezes, o toque, ele pode ser a longo prazo. Você se aproxima de Jesus, você adora, você se prostra, você se quebranta, e o milagre às vezes demora um pouco, e Deus tem propósito em tudo que Ele faz. João capítulo 11, nós temos lá aquele relato da enfermidade e morte do amigo de Jesus chamado Lázaro. Depois você pode ler na tua casa, fazer uma meditação de todo o texto, e lá no versículo 17 de João 11 vai dizer que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, ou pelo menos na aldeia, perto da aldeia que ele morava, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, enterrado. E se não soubéssemos do final da história, afirmaríamos que literalmente Jesus chegou atrasado, porque a Marta e Maria, tipo assim, olhou para Jesus e falou: agora? Já cheira mal, 4 dias faz que a gente enterrou ele, já cheira mal. Talvez você está aqui falando: pastor, eu estou mais ou menos assim, a minha lepra já cheira mal, que eu preciso de um milagre urgente, já cheira mal, eu não sei mais nem o que fazer. E depois você lê na tua casa lá, meu tempo está se esgotando aqui, mas lê lá o capítulo 11, Jesus lá, e a Bíblia fala que Jesus chorou, né, quando viu Marta, Maria chorando, e aí Maria também fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cheira mal. Só que é muito lindo quando a gente chega no versículo, João 11, 25, aonde Jesus olha para Marta e Maria e fala: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Demorou, mas o milagre foi maior.
para mim é um dos maiores milagres na Bíblia. Talvez o corpo do cara já não estava em decomposição, mas já estava daquele jeito. Eu não sei como está a tua situação. Talvez de fato a tua lepra já cheira mal, ou no teu casamento, ou na sua saúde, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Talvez você está atolado, com todo respeito, num atoleiro de pecado, de dívida, de não sei. Mas eu sei de uma coisa: o mesmo Jesus desse leproso, o mesmo Jesus de Lázaro, o mesmo Jesus de Jairo, Ele está aqui para te tocar. E você não pode sair por aquela porta sem receber o toque de Jesus. Não importa, eu acredito que hoje, nesta noite, o Espírito Santo vai tocar pessoas imediatamente. Por isso que quando você vir aqui receber oração, meu irmão, já vinha com essa fé. Fala, não vai ser pastor, não vai ser pastora, vai ser o próprio Espírito que vai me tocar. E ainda que você saia daqui com sintomas que você entrou, mas saia com a fé que talvez você não entrou crendo, o meu milagre já aconteceu, eu tomo posse, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Jesus te trouxe aqui para te tocar nessa noite. Você acredita nisso? Então coloque-se de pé, por favor. Eu disse que seria uma palavra bem simples.